Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bora prosear um bocadinho? Deixa eu aproveitar e falar uma coisa, porque eu sempre esqueço. Eu estou aqui, né, nesse canal aqui da Diva e Sexy, mas eu tenho um outro canal, depois eu coloco aqui no link para vocês, também aqui no YouTube, mas é um canal que eu abri recente e que alguns vídeos de lá eu compartilho aqui, mas os daqui eu não vou compartilhar lá. Qual é o objetivo? Fazer canais realmente diferentes, distintos, porque a gente sabe que YouTube e outras redes sociais também acabam boicotando assuntos que a gente fala sobre sexo e sexualidade. Então, lá é um outro tipo de canal. Falo sobre várias questões, sabe? Tudo junto e misturado, menos sobre sexo e sexualidade, porque cortam, né? No mundo deste jeito, né? Com tudo virado de cabeça para baixo, mas alguns termos que a gente fala, e olha que eu não falo baixaria, vulgaridade, pornografia, mas mesmo assim cortam. Então é por isso. Então tem coisas que vai ter aqui, estar aqui, e não vai estar lá, tem coisas que vai estar lá e não vai estar aqui. Então eu já vou colocar aqui no link depois para vocês, aqui na descrição, para que vocês, caso queiram, e eu espero que queiram, me sigam lá no outro canal, tá bom? Tá começando lá, tem pouquíssimas pessoas ainda e eu espero que vocês também vão para lá, ok? Bom, eu atendo, né, como sexóloga, como especialista em relacionamentos, enfim, escuto 1 milhão de histórias, 1 milhão de relatos e por vezes a conta não fecha. E é muito interessante quando a gente tem a visão dos dois lados. Eu já fiz alguns outros vídeos falando sobre a guerra dos sexos, né? Eu posso tudo, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, eu sou dona do meu nariz, eu não preciso de nada nem de ninguém. Tudo certo, tá tudo certo. Por outro lado, há pessoas que falam isso, tem esta narrativa, esse discurso, mas entre a teoria e a prática existe uma lacuna. E eu tô trazendo esse assunto aqui para que a gente mesmo reflita se isso está acontecendo com a gente. Se a gente tem um discurso, mas a prática é outra. Eu canso de ouvir relatos, desabafos de pessoas conhecidas, de clientes que falam, olha, eu não quero ninguém, ou eu falo que eu não quero ninguém, ou seja lá o que for. E por outro lado, o meu travesseiro me compreende bastante, porque tem quem compre, sabe, criança que tem como é que chama? Naninha, sabe? Um cobertorzinho, uma fraldinha de pano, um bichinho de pelúcia, uma boneca, que vai lá e abraça quando tá triste, quando tá chateado, quando tá carente. Tem pessoas adultas, em grande parte, quase que a totalidade, se não a totalidade, mulheres. Em verdade, eu nunca atendi nenhum homem que me trouxesse, né, que tenha me trazido esse relato. Então, mulheres. Se tem homens, não conheço, nunca tive esses relatos. Então, falo, faço, aconteço, até usando a palavra empoderada, que vocês sabem que eu não gosto. Ainda hoje eu escrevi um texto, né, e mandei pros amigos,
tá na rede social também. E usei a palavra empoderada e uma amiga me mandou uma mensagem. Tá usando a palavra empoderada agora? Eu falei, não gosto dessa palavra, não, mas as pessoas simplifica muita coisa, né? Aliás, diz muita coisa e simplifica quando a gente usa esse termo. E as pessoas entendem com bastante facilidade. Então, não gosto, mas ela desenha muita coisa, a palavra empoderada. Eu acho que ela resume. E aí tem essa greve do sexo, guerra dos sexos e greve dos sexos. Greve do sexo. E aí eu não preciso de nada, nem de ninguém, eu me banco, eu me basto. E por sinal, o texto que eu escrevi, que eu usei a palavra empoderada, que a minha amiga me deu uma cutucadinha, eu assisti toda a posse do ministro Barroso, quase 2 horas de vídeo, e lá ele disse uma frase que foi a seguinte, deixa eu tentar lembrar agora, que é uma frase, inclusive, do Vinícius de Moraes, que ele fala... não vou lembrar agora a frase, mas é o seguinte, que que uma pessoa que se bastar é a maior das solidões, né? Maior tipo de solidão. E é exatamente isso, né? Eu me basto, eu me banco, eu faço, eu aconteço, mas ninguém é uma ilha, né? E então a gente, em certos momentos, se não em muitos momentos, ainda que a gente não assuma, não verbalize, a gente gostaria sim de ter aquela pessoa, uma pessoa, de preferência não uma pessoa, mas aquela pessoa que vai, sabe, fazer as coisas básicas, desde sentar para assistir a uma série, tomar um vinho, jantar, ir ao cinema, curtir uma praia, um parque, fazer uma caminhada, conversar de como foi o dia, das alegrias, das tristezas, das dificuldades e por aí afora. E também, inclusive, e que é muito bom, eu acho, sexo. E é sobre isso que eu quero falar. E aí tem gente que fala, não preciso. E a questão é assim, homens e mulheres têm, cada um se defende, a melhor defesa é o ataque, então eu falo que eu não preciso para não dar o braço a torcer, para que o outro não ache que ele é indispensável. O outro diz a mesma coisa, quando na verdade cada um tá ali, né, com a sua naninha, tentando suprir aquilo que não se tem, obviamente. Se tivesse, não precisaria suprir nada. E nessas questões todas, eu vejo que há discursos, enfim, que a conta literalmente não fecha. Eu estou em vários grupos, principalmente de mulher, grupos de rede social, grupo de WhatsApp, principalmente de mulheres, grupos fechados, por vezes até aqueles grupos escondidos, que mesmo que você jogue ali na rede social, ele não aparece, né, para o público. E eu estou em um grupo que colocaram uma pergunta que era algo mais ou menos assim: se a pessoa, né, você ficaria em um relacionamento se não tivesse sexo? E eu sou aquela doida, né, que fica lendo comentário. Eu falei, quero ver. A minha resposta foi não. E aí eu falei, eu vou ver o que é que essa mulherada tá dizendo aqui. E aí as respostas, vamos tentar fazer ver o que acontece, né? Então, tem resposta assim, olha, vamos ver, peraí, deixa eu ver se eu abro aqui. Sim, sexo não é tudo. Não. Sem explicação, o meu também foi sem explicação, não.
sim, se tiver amor, vale a pena. E aí a questão... a gente vai tentar alinhavar aqui algumas questões. Eu já atendi muitos casos que o casamento começou muito bem, obrigado. E muito bem que seja assim, né? Porque começo é começo. Se no começo já não tiver bom, imagina do meio para frente. Mas num certo momento, isso há casos que vêm depois de muitos anos, que a pessoa fala: viramos irmãos, inclusive sem sexo. E a pergunta é: eu não tô aqui para dizer nada de... nem posso, não tenho esse direito e nem faria dizer está certo ou está errado. Mesmo porque não existe uma regra, não existe certo ou errado. Existe aquilo que lhe convém. Existe aquilo que é bom para você, que te faz feliz. E depois eu vou fazer até um outro vídeo, eu até fiquei pensando, falei, faço esse, faço aquele. Tem um outro vídeo aqui uma outra pauta aqui no radar, que é sobre divórcio. Que hoje também eu li algumas coisas, eu falei, vou falar sobre isso. Então não tem certo, não tem errado. Mas você precisa pensar e ver qual é a sua medida de um relacionamento sem sexo, tudo bem? Ah, tudo bem. Então tá. Então vocês vão viver como irmãos e tá tudo bem. Ah, um relacionamento sem sexo, tudo bem? Não, de forma nenhuma. Como assim? Não, sem sexo não rola. Então precisa ter outra visão, sabe, olhar as coisas de uma outra maneira. Então, quem vai dar a métrica, o tom, é você, né? Somos nós. Não é o que as pessoas pensam, o que um especialista pensa, nem mesmo o que o seu cônjuge pensa. Por óbvio, né? Que vai ter a conversa, vai ter aí a discussão, vai ter discussão no sentido de discutir um assunto, até para ver se há um alinhamento, se a coisa, né, engrena aí e dá uma reviravolta positiva, preferencialmente, mas ao fim e ao cabo é a gente que dá a cartada final e diz sim ou não, vai ou não vai, sabe? Ou vai ou racha. Então não adianta você querer dar uma de boa moça, de bom rapaz e dizer, não, para mim isso não tá bom, mas eu vou levando, fazendo de conta que dá pra vamos empurrando com a barriga. Dá para empurrar com a barriga? Dá. Eu só não sei te dizer por quanto tempo, porque essa métrica também é individual. Cada um tem uma métrica. Eu conheço pessoas que empurram com a barriga por décadas, literalmente décadas. Por sinal, eu conheço um casal que empurra com a barriga há meio século. 50 anos de casados. Mas, certa vez, algumas vezes, na verdade, eu conversei com ela e ela me disse, eu daria qualquer coisa para mudar, para ficar sozinha, para me divorciar, mas tenho dó. O que ele vai fazer? Os meus filhos também interferem bastante. Se estão casados há 50 anos, já são bem uma idade um pouco avançada, né? Então claro que tem todo um relacionamentos, casamentos, relações são revestidas de muitos fatores e cada um sabe onde é que o calo aperta, por que eu vou, por que eu não vou, jogo tudo pro alto ou jogo a poeira para baixo do tapete, jogo a sujeira para baixo do tapete. Só que uma hora, como é que faz, né?
Mas eu não tô aqui para dizer sim ou não. Eu tô aqui para cutucar, para que você pense, pare, pense, reflita como é que está a sua vida, a sua dinâmica. Porque só você e absolutamente mais ninguém pode fazer isso. Sexo é importante para você e não tem no relacionamento? Opa! Para tudo. Para o mundo que a gente precisa resolver isso aqui. Ah, não tenho sexo no meu relacionamento, no meu casamento, mas também sexo para mim não é importante. Então, mas talvez um carinho, um afeto, uma parceria, cumplicidade, admiração, respeito, também é muito importante. De repente não tem, ou tem e substitui o sexo para você. Para algumas pessoas, nada substitui o sexo. E para outras, vão dar graças a Deus que não tem mais a questão da cobrança, da procura por sexo. Porém, precisamos entender uma questão muitíssimo importante. Já acompanhei casos que diziam assim: ah, não rola mais sexo. Não quero mais ter relação sexual. Para mim não faz diferença, não faz falta. Mas era só com a parceira ou com o parceiro. Já acompanhei casos dos dois lados. E aí, tinha, tipo, não tem, mas o outro também não cobra. Então, casamento perfeito. Eu não quero transar, o outro não faz questão. Tipo, tanto faz como tanto fez. E por vezes até diz, graças a Deus que não me procura. Mas há casos que o cenário é esse, mas a pessoa não procura a parceira, o parceiro. A libido foi lá para a sola do pé. Mas é só com a parceria que tem em casa. Porque há outras parcerias que interessam e muito. E aí a gente vai para um outro, faz um outro recorte e abre uma outra questão ali que é uma outra situação, que eu vou até chamar de uma situação problema, que é, opa, entrou uma terceira pessoa aqui no relacionamento, tudo bem para mim ou não? E aí é a mesma questão. Não dá para dizer tá certo ou tá errado. A gente tem relacionamentos poliamoristas, a gente tem trisais, a gente tem relações não monogâmicas, a gente tem de tudo e mais alguma coisa hoje. Vários formatos de conjugalidade. A questão é, qual lhe serve? Qual lhe cabe? Não, meu casamento, o que vale para mim é monogamia, mas não é isso que está acontecendo aqui no meu casamento. Opa, então há de se resolver isso. Ah, eu não ligo não, eu tô tranquila, sabe, faz o que quiser, olha, hashtag beijinho no ombro, se lasque. Ok, só que você tem que saber qual é como é que a banda toca aí para você. Primeiro para você. Depois a gente vê qual é o repertório, qual é a segunda música que essa banda vai tocar no relacionamento. Primeiro a gente. Como é que eu enxergo o mundo, as relações, o matrimônio, a conjugalidade. Depois, como é que o matrimônio em si, sabe aquela história que eu já falei várias vezes? Eu, o outro e o relacionamento, sabe? Eu já até fiz em algum momento aqui, em algum outro vídeo, até fiz um desenho que eu disse assim, casamento é isso aqui, olha. Eu, o outro e aqui... Lembram das aulas de geometria na escola, no colégio? Eita, esse desenho ficou esquisito.
Esse desenho ficou meio esquisito, mas bora lá. Eu, o outro e o que, né? O comum aos dois aqui. Gente, eu falo besteira e eu mesma fico vermelha. Vê se pode um negócio desse, vê se pode um trem desse. Mas bora lá. Então, é isso. Vamos ver como é que as pessoas estão entendendo essa questão? Então, aqui, ó, não. Sim, se tiver amor, vale a pena. Esse é o seu caso? Tudo bem pra você? Então, você tá no mesmo esquema aqui de uma pessoa. Sim, ficaria no relacionamento sem sexo. Uma disse não. Com o fogo que tenho, em hipótese alguma. E eu li várias respostas e foi o que me fez decidir fazer esse vídeo aqui. Várias pessoas respondem com palavras diferentes, mas mais ou menos a mesma coisa. Alguém é casado aí? Então, isso me deixou muito intrigada, muito chateada, muito pensativa, muito reflexiva. E aí eu fui lendo outras e várias respostas parecidas com essa. E eu falei, gente, não, para, como assim? Né? Então, quando pergunta assim, ué, alguém é casado? É isso, não é isso. Pode ser que no seu casamento esteja sendo assim. E pode ser que no seu casamento seja isso. Mas não. Isto não é uma premissa. Com o passar do tempo, né, avança o tempo, aumenta o tempo de convivência, de casamento e diminui o sexo. Onde é que está escrito isso? Quem foi que disse isso? Isto é uma realidade que a gente vê em vários casamentos, aí, várias pessoas, mas é aquele modelo que foi adotado, é aquele modelo que foi escolhido. Isto não quer dizer que isso é uma regra. Não tem regra. Mas adotar esta como, é assim mesmo, com o passar do tempo, o casamento vai avançando no tempo e a libido vai diminuindo. Não! Sexo, libido, admiração, respeito, tesão e vários outros fatores, em grande medida, é a forma com que nós lidamos com tudo isso e a forma como nós enxergamos tudo isso e como nós lidamos com isso. Então, não é uma regra, tipo, é assim e assim será. Alto lá, que não é não. É a mesma coisa, mulher menopausada, a idade vai chegando, a menopausa vai chegando, entrei na menopausa, estou na pré-menopausa, os hormônios, aquela loucura toda, então é assim mesmo, já não tem mais sexo aqui em casa. Cuidado com esse discurso. Eu sou especialista em relacionamento extraconjugal, extra-par. Então, eu já vou te dar um puxão de orelha se você pensa assim. E se o sexo sempre foi, enfim, um fator determinante, principal ou de grande relevância para o seu casamento, no seu casamento, eu falo do casal, né? Sempre foi um diferencial, sempre foi aquela coisa uau, e de repente você vai se embotando e vai acreditando e fortalecendo a crença, né, o pacote aí que te venderam, do jeito que te venderam, de que mulher menopausada acabou, fechou a fábrica, acabou. Cuidado, porque isto não é de fato uma realidade. Muito disso a gente comprou esse discurso desde sempre. E eu vejo que muitas mulheres, elas de fato compram esse discurso, compram esse combo completo, trazem para si
E assim fazem. Só que tem a outra parte ali. E essa mulher, ela não vai procurar ajuda médica, hormonioterapia, nada, não vai buscar absolutamente nada, porque na cabeça dela, aqui, acabou. Só que, por vezes, ela tem 50 anos, o marido tem 50 anos, ele tá ali no pique, e ela fala, acabou. Acabou. E aí? Como fica isso? Pensa que eu não vou te dar resposta. Mas pensa. Então, quando diz assim, alguém casado aí? Então nada. Então, absolutamente nada. Uma outra pessoa disse, de jeito nenhum, não ficaria em hipótese alguma. Uma diz que acho que sim. A outra diz que se o casamento fosse legal, assim, tivesse tudo bem, não tivesse nenhuma crise, não estivesse um relacionamento ruim. Sabe aquele que vivendo de aparência e porque os filhos são pequenos, porque não tem condição financeira para se virar sozinha? Então fala, bom, vamos levando aqui, então é isso que tem. Aí, né? Aí é outra coisa. Não fico nem um dia sem. Aí tem um textão aqui, deixa... Ai, passei muito. Deixa eu ver. Então, uma diz que está casada há vários anos, ela coloca aqui a quantidade de tempo, bastante tempo. E ela diz que raras são as vezes em que fazem amor. Tem um outro comentário que diz assim, no meu caso também é muito difícil. Em torno aproximadamente de um mês, um pouquinho mais de um mês, e quando transam é ruim. Ai, dá até uma coisa, né? A pergunta era se você ficaria num casamento sem sexo. E a pessoa, ironicamente, mas com verdade, respondeu, ué, isso se chama casamento. Não, aliás, foi esse comentário que me fez. Não, gente, não. Que tipo de casamento vocês estão vivendo? Não. Isso não chama casamento. Falta de sexo é falta de sexo. Casamento é casamento. Casamento não é um mar de rosas, mas casamento tem altos e baixos, picos e vales, tem os perrengues, por óbvio, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Dizer que não ter sexo, isso chama casamento? Não, isso é um casamento que não está bom. Isso é um casamento que está embolado lá no meio, sabe, numa avalanche ali. Não, o nome disso não é casamento. Casamento é outra coisa. Casamento é parceria, é intimidade, é inclusive tesão. Quando a gente vai perdendo o tesão pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, nós temos que entender o porquê. O nome disso não é casamento. E como eu disse, há pessoas que não querem ter relação com o cônjuge, a cônjuge, né? Mas com outra pessoa, sim. Por quê? Então, a questão, o problema, a falta de desejo, a falta de tesão não está em si, no sexo em si, mas com quem eu vou ter a relação sexual. Portanto, o nome disso não é casamento. Então, quando a pessoa coloca assim,
e isso me deixou bastante intrigada de preocupada, de incomodada mesmo. Isso se chama casamento? Isso se chama casamento ruim. Isso a gente precisa entender, sabe? Quando eu pego casos assim para atender, eu vou, sabe, vou fatiando, fazendo as lâminas. Já foi bom? Foi. Lá no começo do casamento, até X anos. Tá, e o que aconteceu depois disso? Que começou a deixar de ser bom. Vocês se acomodaram, vocês, sabe, penduraram a chuteira. O que foi que aconteceu? O nome disso não é casamento. O nome disso é comodismo, o nome disso é falta de atenção, o nome disso é falta de tesão. Então, Gislaine, pois é, falta de tesão. Tá, e por que a falta de tesão? Por que aquela pessoa que está com você, seu marido, sua esposa, por que ela não te desperta mais desejo? Por que você não tem mais tesão nela? Eu escuto isso direto. No começo ela usava lingeries lindas, maravilhosas. Agora ela dorme com calcinha furada, sem elástico. No começo ele me tratava como uma princesa, uma rainha. Agora só Deus sabe como é que ele me trata. Prefiro nem dizer. Então, como é que vai manter a chama do desejo acesa? Não vai. E aí vem dizer, o nome disso é casamento? É o seu casamento ruim. Então, né? Não vamos generalizar, até porque uma pessoa que nunca casou, escuta um negócio desse, ela vai dizer o quê? Então, Deus me livre, né? Casamento nem pensar. Não! Tem casamentos muito bons e com desejo, tesão, mesmo com muitos anos de casados. E tem aquele que, até no namoro, a vaca já foi pro brejo. Só mais alguns aqui, que eu preciso sair. Tem vários que dizem assim, sim, com o meu amor, se tiver amor. E aí, é aquela questão, daria aqui uma live de 3 horas. A mulher tem esse aspecto, tem esse lado, tem essa visão, tem esse comportamento, tem essa a questão mais sentimental, mais emocional. O amor, é o amor romântico. E ela consegue separar isso do sexo, até por isso muitas falam, se tiver amor, o amor. O homem já tem uma outra visão. Então, a gente precisa ter um olhar sobre isso também, né? Amor sem sexo, sexo sem amor. Tem uma pessoa que respondeu que ela preferiria o sexo sem amor. E aí tem uma que respondeu, a pergunta é casamento sem sexo, ela falou que ela prefere o sexo sem casamento. Então, tem para todos os gostos aqui. Uma respondeu assim, eu estou praticamente sem mesmo, já faz tempo. E nem me faz falta, porque eu já me acostumei a não ter há muitos anos. Alto lá. Como é que se acostuma? Ela não disse que ela não gosta. E ela não disse que ela, né? Ela disse, já estou sem mesmo. Então, tipo, a coisa foi esfriando, foi ficando, né? Foi desaparecendo. E as pessoas vão aceitando. Hoje não, a semana que vem não, depois também não. Aí é uma vez por mês, é uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 6 meses, uma vez... Até que não tem mais em casa. Sou especialista em relacionamento extrapar. Lembrem-se disso. O sexo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, está um dos 4 pilares da qualidade de vida. Então, pensa bem. Não tem sexo. Já faz X anos que não temos sexo. Mas não tem como. Não tem de que maneira. Pensa aí.
Não tem, não tem mesmo. Pensa aí, pensa. Vou te falar não, pensa. E pensa que se o sexo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um dos 4 pilares da qualidade de vida, ou essa qualidade de vida tá capenga, ou sei lá. Não sei falar se ficaria num relacionamento sem sexo, se existir amor, mas acabou no mas. Aí teve esse comentário que também me deixou assim. A pessoa respondeu: meu sonho. Um casamento sem sexo, meu sonho. Enquanto é o pesadelo de muitos, é o sonho de outros. Sim, sem problemas, não. Esse comentário também me chama atenção. Falou que sim, é assim mesmo que vai acontecendo, é natural que, com o passar do tempo, do tempo de relacionamento, o sexo vá desaparecendo. Como é isso, gente? Pelo amor de Deus. E aí vocês se conformam que é assim mesmo? Com o passar do tempo, o sexo vai desaparecendo e pronto, acabou? Sei lá. Ah, eu prefiro nem dormir junto mesmo, cada um no seu quarto, porque eu não quero nem ver. Então, melhor. Como é que você faz? Gente, eu não consigo imaginar. Eu sei que tem, muito, muito. Mas eu falo por mim. Eu não consigo me imaginar casado com uma pessoa que eu falo, bom, que bom que ele dorme em outro quarto. Eu não quero nem ver mesmo. Sei lá. Para o meu modelo, esse casamento não ia dar certo, não. Normal. Responder aqui, normal. Sexo sem casamento sem sexo? Normal. Algumas pessoas responderam que ficariam sim, se fosse apenas se fosse um problema de saúde. Eu também, eu ficaria se o casamento estivesse tudo bem no casamento, tudo bem mesmo, e, né, tivesse aí uma questão de saúde que impedisse a prática sexual, o ato sexual. Ainda assim, há sempre outros meios, né? Porque, enfim, tem muitas outras formas mas sim, nesse aspecto, sim. Fora esse, nunca, a pessoa escreveu nunca aqui com 1000 letras repetidas. Uma diz que já passou por isso. Uma diz que está casada há muitos anos e realmente faz muitos anos também no casamento dela que o sexo acabou. Muitas dizem que tranquilamente, outras dizem que nem pensar. Sim, estou vivendo essa fase no meu casamento, me faz muita falta, mas já está programado o fim do casamento. Só que ele não sabe ainda. Eita lasqueira. De forma nenhuma, o sexo é a cereja do bolo do casamento. Já estou sem sexo há 6 anos. Já estou sem sexo no meu casamento há 6 anos. Depois de alguns anos de casado, é isso que acontece. Uma pessoa disse aqui. Uma aqui fala da menopausa.
porque aí sem chance, não rola mais sexo, porque está entrando na menopausa. Bom, tem muitas outras respostas aqui, mas na verdade pouco importa, né? Pouco importa no sentido de quem disse, mesmo porque, né, anônimo, sabem nem de onde tirei isso aqui, da qual página. Mas é para pensarmos, eu trouxe aqui para pensarmos que tem o discurso de, enquanto uns falam, os homens reclamam que as mulheres não querem sexo, e tem uma infinidade de mulheres que reclamam quando não tem sexo no casamento. E me parece que essas mesmas pessoas que reclamam exatamente do comportamento inverso do parceiro, da parceira, parece que não se conversam, porque ele reclama que a mulher não quer sexo e a mulher reclama de que o marido, que não tem sexo. Então, marido e mulher não estão... Algo de errado não está certo, essa conta não fecha, né? Então, é a mesma coisa dos relacionamentos em si. Mulheres falam que querem relacionamento que os homens não querem. Os homens falam que eles querem relacionamento, mas que as mulheres não querem. Uai! Então, vocês estão andando, sabe, em caminhos exatamente opostos, porque vocês não se encontram. Se ele quer um relacionamento, ela também quer, mas cada um diz que a outra parte não quer, então vocês estão lados completamente distantes, opostos e contrários pelos caminhos que vocês andam. A mesma coisa na questão do sexo. Os homens reclamam que as mulheres, as esposas, não querem sexo, e para eles isso é assim um problema gigante. E tem uma infinidade de mulheres que também reclamam de que falta sexo, e para elas também isso é um problema muito grande. De novo, a mesma questão. O que é que está acontecendo que vocês não conversam dentro de casa? E entender, né, a importância do sexo, a importância desse conjunto tudo. Eu fui falando, eu fui aqui comentando, mas eu trouxe muitos elementos para vocês refletirem. O que é, como é para vocês, não é a receita do casamento do vizinho, não é a receita do casamento da sua cunhada, não é a receita do seu casamento anterior. O que vale é como é hoje. Enfim, tem muito a se falar. Eu vou voltar depois, eu vou fazer um vídeo sobre divórcio, que também tem muito a refletirmos, muito. Então, presta atenção, por que o sexo deixou de ser presente no seu casamento? Por que seus lençóis estão lá, né? Não tá mais bagunçando o lençol lá na sua cama, do jeito que você deita, o lençol amanhece direitinho lá, nem sai do lugar, nem solta lá você não precisa nem esticar muito o lençol no dia seguinte, porque deita e dorme sem fazer estripulia lá no seu colchão. Presta atenção que se não for uma decisão, uma escolha, uma métrica do casal e em comum acordo, se não for desta forma, lamento em lhe informar, mas você está em maus lençóis. Porque se esta for uma decisão de apenas uma das partes, seja ele ou seja ela, eu quero sexo, o outro não, ou o outro quer e eu não, se cada um tiver uma visão sobre isso, vocês estão caminhando para um lugar de bastante insegurança no casamento, e que pode comprometer tudo aquilo que vocês construíram, por vezes, ao longo de uma vida inteira.
é hora de parar, pensar. Primeiro a gente pensa sozinho, ver as nossas, sabe? É o nosso mundo. O que eu quero, o que é importante para mim, o que está acontecendo, o que tem, o que não tem, o que falta, o que não falta, como tá, como deixou de estar, de onde veio, como é que eu cheguei até aqui. Primeiro a gente resolve tudo isso com a gente. Aí a gente olha para o relacionamento. E o outro também deve fazer a mesma coisa. Pode até ter aí, obviamente, né, uma conversa prévia, tipo, vamos pensar? Eu penso, você pensa e depois a gente senta e conversa, sabe? Aqui a intersecção, é exatamente isso. Ou vai ficar cada um lá com os seus grilos na cabeça, né? Com 1000 questões que às vezes acha que é só dele, não tá na cabeça do outro, ou o outro acha que é só dele, não tá na cabeça da outra pessoa. Às vezes acha que realmente não, ela pensa a mesma coisa que eu, ou ela pensa uma coisa completamente contrária a mim, sem diálogo. Sem diálogo, respeito, admiração e várias outras questões. Mas diálogo, respeito e admiração, acabou. Aí realmente é melhor pensar numa outra maneira aí, um outro caminhar para esse relacionamento, porque se faltar o básico, quando falta o básico, não chega no extraordinário. É isso, gente. Beijo pra vocês. Pensem, tá? Eu vou colocar aqui, tá? O outro canal. E aí vocês reflitam. Porque, como eu disse, o que tem aqui por vezes não tá lá, e o que tá lá por vezes não está aqui. E também sigam as redes sociais, né? Meu Instagram eu tenho 2, @GisleneSexóloga e @GisleneTeixeira. O Teixeira é pessoal e o sexóloga eu posto mais questões mais elaboradas, mais profissionais. E é isso, ok? Beijo pra vocês. Cuidem-se. Primeiro a gente cuida da gente, para depois poder cuidar do outro. Pensa nisso.